E aí, galerinha do 8º ano, tô voltando agora para fazer a correção do PET da 3ª semana de História com vocês, ok? Então vamos lá para os slides. Bem, o tema foi o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Então havia uma pergunta lá que era para você responder o que é uma revolução. Obviamente, eu acho que vocês fizeram a pesquisa do que é uma revolução. Mas eu trouxe uma resposta aqui. É comum entendermos a palavra revolução como uma revolta, né? Uma disputa, uma guerra entre grupos, mas não é disso que se trata aqui. Devemos entender a palavra revolução como uma transformação profunda, uma mudança muito grande, uma ruptura com o que havia anteriormente. Então, nesse caso aqui, a palavra revolução ela vem como um quebrar, que, como a gente fala, revolução, cair o antigo regime, mudar, revolucionar, entendeu? Fazer uma mudança na estrutura política e econômica de tudo que se instava, né, um tipo de sociedade. Então, seria esse o termo mais comum e melhor para vocês terem respondido. Então, vamos lá. O que foi a Revolução Industrial, gente? O que teria sido, então, a Revolução Industrial? Olha, nós passamos ali pelo mercantilismo, Estado moderno. O mercantilismo já foram práticas que os estados adotavam pré-capitalistas, que a gente chamava do capitalismo comercial. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu por volta de 1760, na Inglaterra, teve início o que chamou de Revolução Industrial, que pode ser visto como um conjunto de transformações profundas no mundo dos seres humanos, viverem, relacionarem-se e produzirem mercadorias. Porque antes, no passado, vocês viam que as produções eram mais, elas eram mais de manufatura, pequenas produções, o rapaz fazia o sapato, costurava, o outro ia melhorando aquele sapato, não tinha fábrica, não tinha máquina, tá? A Revolução Industrial, ela traz essa tecnologia, tá? Foi nessa época que surgiram as primeiras fábricas, com a utilização de máquinas como principal agente da produção. No passado tinha a máquina, tá? Então começou a acontecer a máquina a vapor, então o tear mecânico, então várias coisas que já foram o quê? Fazendo com que a sociedade avançasse tecnologicamente. A Revolução Industrial foi isso. Então, a atividade 1 pedia para vocês, antes da existência das máquinas, a maioria das pessoas vivia no campo, sim. Seus utensílios, ferramentas e roupas eram produzidos por próprias pessoas ou pelos próprios artesãos. Então, era uma coisa assim, de uma produção mais caseira, né? mais rudimentar. Como seria a sua vida se não existissem as máquinas? Então, aí eu queria que vocês têm que produzir um texto de aproximadamente 6 linhas explicando como que seria a sua vida hoje se você não tivesse a máquina, se você tivesse uma geladeira, um computador, uma impressora, como que seria? Então, você teria que escrever a sua ideia sobre isso. Atividade 2, o principal reflexo da Revolução foi a transformação, né, nas condições de vida dos países industriais em relação aos outros países da época, havendo uma mudança de necessidade de consumo da população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. É meio assim, enquanto eu não tenho, eu fico tranquila porque eu não conheço, eu não tenho. É como assim, tem um celular legal hoje, eu estou satisfeita com o meu celular.
Mas, vamos supor, eu tenho ele aqui. Só que se eu for analisar, ele já está mais ultrapassado. Então, quando aparecer um mais novo, eu vou ter necessidade, de repente, de consumir esse mais novo, porque eu quero conhecer esse mais novo. Então, é um consumo, eu quero ter, então a gente acaba consumindo conforme essas mercadorias vão sendo produzidas. Eu quero conhecer, não quero ficar com meu celular antigo demais. Então, vocês teriam que completar corretamente a frase sobre a Revolução Industrial usando as palavras abaixo: relações, produção, máquinas, trabalho, custo e ferramentas. Então, a resposta de vocês teria que ser essa: a substituição das ferramentas, tá? Vocês vão ter que fazer um emaranhado aí e construir uma frase. A substituição das ferramentas pelas máquinas permitiu uma maior produção, gerando novas relações de trabalho e produzindo com menos custo. Sim, porque as máquinas eram mais rápidas, então elas produziam as coisas muito rapidamente. Poderia fazer várias peças de uma coisa em uma hora. No passado, antes, as pessoas levavam mais tempo para produzir as coisas. Então, o mercado era mais restrito, tá? De bens de consumo. Atividade 3, a Revolução Industrial mudou radicalmente a vida de todos. Sim, foi uma transformação, foi uma revolução. Você acha que o nosso país investe em tecnologia? A resposta seria sim. Nós não somos totalmente atrasados na tecnologia. Nós temos tecnologia, temos a Petrobras, temos o petróleo, o pré-sal, temos grandes indústrias, mas poderia investir mais na pesquisa. Quanto mais você investe, o país investe na pesquisa, de pesquisadores, mais coisas legais e tecnológicas vão aparecendo, tá? Então, sim, o Brasil investe, mas poderia investir mais, tá? B, as novas tecnologias trazem benefícios para todos de forma igualitária? Claro que não. O dono da indústria, o dono da fábrica que possui os meios de produção, os equipamentos, né? A fábrica tem os equipamentos lá. Ele obtém os maiores lucros. Porque o funcionário, ele está lá trabalhando, apenas dando a sua força de trabalho. Muitas vezes ele ganha mal por mês e ele é explorado. Então, quem ganha mais é o patrão. Geralmente é isso. Então, as novas tecnologias trazem benefício para todos de forma igualitária? Não. E isso é uma das coisas que a gente fala que o capitalismo traz, uma desigualdade social. Quais os impactos ambientais dessas novas tecnologias que vocês acham? Ah, Marcela, é muito bom ter as novas tecnologias, mas elas trazem impacto, tem muito a ver com a matéria de ciências, no meio ambiente. Então, quanto à extração, por exemplo, das pedras aqui em São Tomé, tem as pedras, aí acaba atrapalhando um pouco a natureza. Então, aumento da extração dos recursos naturais, devido à maior produção. Nessa época agora eles querem mais e mais e mais e mais, eles não ligam muito para a natureza. Aumento do descarte de materiais como lixo, gerado pelo crescente consumismo. Você vai na cidade, você vê papel jogado no chão, você vê tudo e sujeira na rua. Isso é o quê? Consumismo. É um monte de gente comprando, é um monte de gente jogando na rua, latinha de cerveja, latinha de água, de garrafinha de água, enfim. Poluição do solo, da água, poluição atmosférica pela emissão de poluentes, de fumaça de fábricas, de carros. Então,
existem impactos ambientais, essas novas tecnologias? Claro. Então, vocês têm que ver que tem um lado bom, que trouxe a tecnologia para a gente, mas também trouxe esse lado ruim, da desigualdade, que poucos ganham, e dessa questão do meio ambiente, que é arrasado. Então, seriam essas respostas das atividades de vocês. Então, eu finalizo a correção do PET de História da terceira semana com vocês. Espero que vocês tenham feito as atividades corretamente. Qualquer coisa, vocês usem o vídeo aí, que queiram a resposta certinha, parem o vídeo, copiem no slide, tá bom? Para esse PET estar direitinho depois, para a gente corrigir certinho e dar o visto e a nota para vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus, força, fé, não desanimem, vai dar tudo certo. Um beijo da professora Marcela. Tchau.